Vou dar a sua bunda, vou furar, vou te pegar na esquina, te matar, menina. Quero sangue espirrado e pescoço quebrado. Vou cortar a sua garganta porque você é uma anta. Vou arrancar o seu cabelo e enrolar no novelo. Legal. Cara... Falar em morrer não é uma coisa muito agradável, não é mesmo? Mas se existe uma certeza na vida de todo mundo, é que um dia vai chegar a hora final e não há quem vá conseguir enganar a morte. Pelo menos não por muito tempo. O Iolândia apresenta 5 curiosidades sobre a morte que a ciência já descobriu. A morte pode ser mais ou menos prevista. Molly, vem comigo! Candace! Peter! Não, Candace! Bom, na verdade afirmar isso é um exagero. O que dá para prever mesmo é a expectativa de vida das pessoas. Isso porque as células de nossos corpos têm um prazo predefinido. Digamos assim, na década de 60, cientistas descobriram que as células do corpo humano não são imortais e que se dividem entre 50 e 70 vezes em média ao longo da vida. Assim, à medida que as células vão se dividindo, o comprimento dos telômeros, sequências de DNA que ficam nas pontinhas dos cromossomos, acabam diminuindo até se tornarem curtos demais para continuar permitindo a divisão celular. Mas claro, nem todos os estudos desenvolvidos dos anos 60 para cá comprovaram essa possibilidade dos telômeros serem os verdadeiros termômetros da morte. O medo da morte costuma diminuir com a idade. Lembra do medo absurdo de morrer que você tinha na infância? Hoje em dia, por mais que você não queira passar dessa para uma melhor, é provável que seu medo do juízo final tenha reduzido bastante, não é mesmo? A tendência, segundo a ciência, é de que esse temor do morrer continue reduzindo ainda mais à medida que a idade vai chegando. Estudos realizados nos Estados Unidos com idosos comprovaram isso. Logo, pessoas entre 40 e 50 anos são mais preocupadas com a morte do que aquelas que já chegaram na faixa dos 70 ou 80 anos. No caso das mulheres, o medo de morrer passa para ir dos 40 ou 50 anos. Já, com relação aos homens, o medo demora um pouco mais a passar, e só cessa na faixa dos 60 anos. Cabelos e unhas não continuam crescendo. Essa com certeza você já ouviu dizer por aí, mas não é verdade. Cabelos e unhas não continuam crescendo depois da morte, embora muitas vezes alguns cadáveres possam dar essa impressão. A explicação para isso é muito simples, ou melhor, não tem nada de sobrenatural. Pensar na morte nos deixa preconceituosos. Durante 25 anos, mais de 200 estudos em várias partes do mundo sobre o mesmo assunto mostrou que quando você pensa na própria morte você pode deixar você mais tolerante com o racismo e menos solidário com as diferenças. Outra mudança de comportamento interessante segundo estudos é que a perspectiva de morrer deixa as pessoas mais propensas a ter filhos e desejosas de transferir seus nomes a eles. Isso, sem contar a vontade maior de fazer os ateus acreditarem em Deus. O cheiro da morte é adocicado. Cheiro de corpo em decomposição não é nada agradável, tanto que esse é um dos piores cheiros do mundo. Aliás, só para dar uma ideia do fedor que é a decomposição, o futum é o resultado da junção de mais de 400 compostos químicos diferentes, que exalam do morto para o ambiente. Mas há uma coisa muito interessante sobre isso. Alguns elementos encontrados na decomposição do corpo humano, embora seja bastante parecido com o encontrado no corpo de outros animais, também se parecem muito com os liberados pelas frutas apodrecidas. É por isso que lá no fundo a decomposição da nossa espécie e a morte em si tem um cheiro adocicado. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima. Curiolândia, o mundo das curiosidades.